a aula de hoje, né, eu vou falar sobre um planejamento e as metodologias participativas em extensão rural. É um assunto que eu gosto muito e essa aula, inclusive, foi a aula didática minha para ingressar dentro do Vale. Bom, primeiro a gente precisa saber o que são metodologias participativas, né? São aquelas abordagens ou um conjunto de abordagens, né, métodos, em diferentes contextos, né, para atingir algum objetivo proposto para o desenvolvimento daquele setor, no nosso caso, a agropecuária. Os movimentos sociais do campo, né, ao longo dos anos, reivindicaram muito a participação nesse processo de desenvolvimento rural, né? Então, eles pautavam muito essa relação entre o sujeito consciente da realidade e a importância da educação como transformação. Então, as abordagens participativas, ela inclui não só a figura do técnico que transmite a informação, mas também a figura do agricultor, né? O ator principal investigado ou alvo principal das ações extensionistas. Na nova política, né, de ATER, né, em 2004, já definiu vários outros assuntos para contribuir, né, como implantação e consolidação de estratégias de desenvolvimento sustentável, ruptura com aquele modelo extensionista que era baseado só na difusão de inovação, né, vinha de cima para baixo como um modelo, e passou a incluir em lei o uso de metodologias participativas nos serviços de ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, o uso de metodologias participativas pelos agentes, né, dos serviços de ATER, agindo aí como animador, facilitador, né, nesse processo de desenvolvimento rural sustentável. Foi uma nova postura institucional, inclusive firmada em lei. O cumprimento, né, da política de extensão rural, né, os métodos precisam ser readequados, né? Então a gente consegue, através de metodologias participativas, pesquisa, ação, orientação pedagógica construtivista e humanista, uma visão holística e sistêmica. Em aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre essa visão holística e sistêmica do setor da agricultura, né, da agricultura, o olhar da agricultura nessa perspectiva sistêmica, né? E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão das metodologias participativas e dessa pesquisa-ação, né? Dessa orientação de formação do agricultor. Então, as metodologias participativas, elas estão baseadas na mudança de posicionamento do pesquisador, na mudança de posicionamento do profissional, que deixa de ser apenas uma fonte de informação e passa a ser desempenhar um papel ativo, né? Ele fica presente em todas as etapas da pesquisa, né? Então, ele se resguarda no desenvolvimento de capacidade, ele enxerga o agricultor como ser humano, como elemento-chave, como um elemento transformador do meio, como um agente promotor do desenvolvimento, né? Ele faz uma participação prática, né, no desenvolvimento local e conquista tudo isso junto com a participação da própria comunidade. A pesquisação, né, ela já é um tipo de pesquisa social com base empírica, né, com dados do conhecimento do agricultor, né. Ela é realizada com uma estreita associação entre a ação que vai ser realizada, propriamente dito, com a resolução de problemas de ordem coletiva. Então, o pesquisador e as pessoas que estão participando da situação, elas estão envolvidas, de um certo modo, cooperando e participando na pesquisa na investigação que deseja ser realizada. A visão holística, a gente já havia falado, mas vale a pena lembrar, ela é esse paradigma, né, de percepção entre a realidade, que abrange esses processos aí de conhecimento desenvolvido pelo agricultor, numa dimensão bem multidisciplinar, né, onde a gente soma a vivência da pessoa, né, e ultrapassa até o conhecimento, né, que ele tem.
Essa visão, né, dentro da nova política de ATER, né, dentro da assistência técnica e extensão rural, ela é colocada com enfoque para avaliar resultados, estabilidade, resiliência, né, que é aquela capacidade da pessoa continuar fazendo algo, né, se superando, né, mesmo diante de adversidades, né. Durabilidade no tempo, produtividade do agroecossistema, né, como um todo. Aí a gente lembra da unidade familiar de produção e não só como sistema de cultivo, como uma coisa pontual, muito específica. E a orientação pedagógica, né, construtivista, humanista, dentro do PNATER, né, da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, é conhecer o agricultor familiar, reconhecer o agricultor familiar como protagonista, como a pessoa principal, né, que precisa ter um objetivo de melhoria de vida. Então, essa conjugação de métodos, né, que a extensão está propondo dentro da PNATER, né, ela motiva, ela ensina, ela envolve a participação, ela conhece a realidade, ela atinge o público, né, e procura entender as reais necessidades e interesses da família rural. As metodologias participativas, elas têm um objetivo, né? Essa coparticipação entre técnicos, que eu pus a palavra co, né? A coparticipação entre agricultor e técnico é uma coisa simples, busca solução de problemas, né? A solução de problemas, né, elas podem ter orientações metodológicas de caráter educativo, né? Ou seja, promover geração coletiva de conhecimento, construção de processo, adaptação de tecnologias para o desenvolvimento rural, para a agricultura sustentável. O objetivo também desse caráter educativo é animar, facilitar esses processos do grupo em resgatar a sua história, identificar os seus problemas, em estabelecer quais são as prioridades, em planejar ações para alcançar essas soluções aí compatíveis com seus interesses, com suas necessidades, né? E possibilidades de fazerem serem protagonistas, né, da solução. Então, ela avalia também o resultado, né, as soluções encontradas para situações semelhantes em diferentes ambientes. A primeira coisa nessa coparticipação na relação agricultor-técnico é que tem que ter cumplicidade das pessoas. Então, o agricultor e o técnico precisam ser cúmplices um do outro, né? Isso melhora a integração, a interação, essa sinergia entre os envolvidos. Soma esforços, mobiliza os potenciais de cada um, né? Porque tanto o agricultor tem seus potenciais, como o técnico também tem os seus potenciais. E quando há sinergia entre eles são integrados, são inteirados, são cúmplices um do outro, né? Isso melhora e estabelece uma relação de confiança. A outra questão, né, é a necessidade humana, né, que nós temos, tanto o agricultor como o técnico, né, de ter o direito de se expressar, de participar. Então, essa necessidade é própria do ser humano, né, em ser respeitado, em ter o direito de opinar, de participar. Então, isso já se justifica, então, a coparticipação já se justifica já por si só, né? Não somente na busca dos resultados. E, claro, óbvio, aumenta a autoestima. Imagina, se tem uma relação de confiança, de cumplicidade, de troca de saberes, de sinergia, né? É uma necessidade que eu tenho, é a necessidade que o agricultor, qual eu estou prestando serviço de extensão, também tem. A autoestima de ambos fica elevada. Outra questão é que a gente consegue, com esse tipo de abordagem, né, participativa entre ambos, entre agricultor e técnico, abordar questões de gênero, né, a importância da mulher no meio rural, hoje é muito importante, né, que tenha esse tipo de abordagem, a abordagem da juventude rural, a participação de todos esses membros da família no processo de solução de problemas. Então, essa coparticipação na relação agricultor-técnico, ela tem
é um processo de desenvolvimento da visão crítica, porque são várias cabeças pensando sobre a solução de um problema, né? E acontece que provoca no grupo, na família, uma orientação, né? De desenvolver, as pessoas começam a orientar o seu próprio desenvolvimento, elas mesmas começam a buscar soluções por si próprias, né? Isso é bacana. Também, por isso que nós estudamos associativismo e cooperativismo, essa coparticipação, né? Quando o agricultor e o técnico têm essa sinergia, né? Tem essa interação, a gente consegue desenvolver e fortalecer as organizações sociais, as associações, as cooperativas, né? Cresce a contribuição dos envolvidos, então as pessoas que se confiam entre si, que se têm sinergia, né? Em uma troca de olhar, um diálogo bem que acontece, né? Bem feito, ela consegue contribuir, né? Cada vez mais, ou querer, deseja contribuir sempre, né? E aí acaba, consequentemente, estabelecendo um processo de mudança social, um processo de mudança política, né? Porque há um desenvolvimento de uma solução, né? Participativa, de ajuda mútua, e acaba refletindo lá na mudança social e política da comunidade rural e nas políticas públicas, inclusive do município, ou estado, ou do Brasil mesmo. Essa geração, né, de coparticipativa de tecnologia, né, então, quando eu e o agricultor participamos juntos na geração de uma tecnologia, o que significa isso, né? É uma construção junto de soluções, né, para problemas que eles enfrentam. Então, os agricultores têm problemas e a partir desse diálogo entre o técnico e o agricultor, né, começa a construção da solução dos problemas. E isso tem um passo a passo, né? Isso tem uma lógica, né? Então, ambos, o agricultor e o técnico, quando encontram um problema a campo, a primeira coisa que acontece, inclusive está entre parentes do grupo, eles compreendem, né? Eles precisam compreender o que está acontecendo, né? A segunda através do quê? Da identificação do problema. Então, eles vão identificar o problema, né? Entender o que está acontecendo, né? Para poder depois propor uma solução. O segundo passo que a gente faz na nossa mente, né, tanto do agricultor como do técnico, é hierarquização. A gente cria uma hierarquia, né? Primeiro eu vou coletar o solo, depois eu vou levar para o laboratório. Então, assim, se você perceber que o seu problema é deficiência nutricional na planta, né? Então, o técnico vai ter uma hierarquização na hora que identifica o problema. Assim mesmo o agricultor. Após esse momento, vai haver uma formulação de hipóteses, né, para solucionar aquilo que ele vem enfrentando. Então, tanto o agricultor como o técnico fazem as mesmas coisas, vão formular hipóteses de solução. Em quarto momento, né, eles vão fazer o que a gente chama de olhar para fazer as suas experiências, né, experimentos. O técnico geralmente faz experimento, né? Tanto que na nossa formação agronômica a gente faz TCC, a gente monta um experimento. E depois no exercício da profissão continuamos fazendo a mesma coisa, montamos experimentos, né? E o agricultor, né? Quando ele tem uma hipótese para a solução, ele monta experimento? Não, ele tem a sua experiência. Através da experiência na hora de solucionar problemas, né, que ele pode ter trazido aí dos seus pais, dos seus avós, né, da sua vivência com o vizinho, da sua própria experiência no sítio, na lida do campo, ele também consegue testar as suas soluções, as suas hipóteses de soluções. E aí, o quinto passo, depois disso, tanto o agricultor como o técnico vai fazer o quê? A validação, né? Vai validar ou vai refutar as soluções, né? Então, olha, isso deu certo, isso deu errado, né? Então é uma coisa natural. E por último, né, só aí,
depois que filtrou, né, o que serve e o que não serve, daquela experiência ou do experimento, daquela gama de situações, gama de hipóteses, né, daqueles de solução, é que ele vai compartilhar o que ele conheceu, né? O agrônomo profissional, técnico, né, extensionista, compartilha do seu modo, né? E o agricultor também vai compartilhar o seu conhecimento. E essa transferência de conhecimento, nós vamos ter uma aula a respeito desse assunto, né? Então, vai ficar um pouquinho mais lá para frente. Vou explicar bem melhor, né? A dificuldade de transferir conhecimento. Mais para frente. Bom, outra questão são os princípios da metodologia coparticipativa. Né? Existem alguns princípios. Então, existem uma forma de gerar a tecnologia, que é essa que eu acabei de explicar, e existem os princípios, né? Um dos princípios é o seguinte: quando a gente vai trabalhar de maneira coparticipativa, a campo, como extensionista, a gente tem que trabalhar com a própria capacidade e recurso local. Então não adianta eu criar soluções, né, ou hipóteses de soluções, nem mesmo o agricultor, se eu não tenho essa capacidade ou de recurso local ou capacidade própria para conseguir conduzir aquela problemática, né? Então, a gente tem que respeitar o espaço do outro, saber os recursos locais, né, que eu tenho disponíveis, saber a capacidade técnica que eu disponho. O meu conhecimento técnico tem um limite até onde vai, e a experiência e o conhecimento do agricultor também tem uma capacidade. Então, a primeira coisa é respeitar isso, trabalhar com aquilo que a gente pode, como a gente consegue. O segundo princípio dessa metodologia de coparticipação é que ela resgata e valoriza conhecimentos e a cultura local, né? Então tem coisas que não se aplicam aqui no Mato Grosso que vem lá do Rio Grande do Sul. Não dá certo, porque aqui o clima é outro, a cultura das pessoas locais, o conhecimento local é outro, né? Assim mesmo como questões do Nordeste não se aplica, né? Questões daqui, nossa, lá no Nordeste, porque lá o conhecimento é outro, as culturas locais lá são outras, né? Então, a gente acaba valorizando os conhecimentos locais, a cultura local, né, na hora de solucionar problemas. Então, é um princípio que é muito forte. Trabalhar como consegue, né? Existe sempre um bom ditado que diz entre o ótimo, né, e o bom, faça o que é possível. Então, a gente resgata os conhecimentos da comunidade a qual a gente está inserido, né, e acaba fazendo o que a gente chama de ação. A gente age, pensa, reflete e age novamente. Então, um dos princípios também é ação, reflexão, ação, né? E o aprender a fazer, fazendo. São todos princípios dessa metodologia coparticipativa, né? Muitas vezes a gente vai ter que aprender a fazer, fazendo. Vamos ter que agir, refletir e agir novamente. Valorizar aquilo que a gente já sabe e a cultura nossa local, né? De acordo com a nossa própria capacidade e nossos recursos. Né? E quais são essas atividades da metodologia coparticipativa? Né? Então, a gente pode ter participação em reunião, participação em assembleias da comunidade, coordenar líderes ou autoridades da comunidade, o diagnóstico rápido participativo. O diagnóstico rápido participativo dava uma outra disciplina de extensão rural. Né? Intercâmbio para troca de experiências, para troca de sementes, por exemplo, visitas, dias de campo na comunidade, oficinas metodológicas. Todas essas são atividades coparticipativas. Tanto o agricultor como o técnico podem estar presentes, né? Participando nas assembleias, das organizações sociais, coordenando junto das lideranças e autoridades da comunidade, né? Fazendo esse diagnóstico, esse levantamento a campo da realidade local, trocar experiências, né? Visitar, fazer dias de campo para trocar informações, conhecimento, transferir conhecimento, oficinas metodológicas. Então, todas essas são atividades que envolvem a coparticipação na extensão rural. E que ferramentas que a gente utiliza, né?
Então, a gente pode fazer parcelas experimentais, né? Unidades experimentais, é muito comum, né? Vamos criar um experimento, vamos fazer uma parcela, vamos separar um tanto dessa sua lavoura e vamos fazer um experimento. Podemos, né? E os agricultores, né? Os agricultores já são testemunhos, né? São reflexões, né, deles. Eles têm os testemunhos, eles fizeram, na verdade, também algumas experiências e vão testemunhar sobre elas, né? Então, também é uma ferramenta metodológica. Demonstração didática, né? Eu posso fazer demonstrações didáticas a campo, né? Como eu fiz outro dia um curso de biofertilizante dentro de um pomar na fazenda escola para alunos, eu poderia fazer essa demonstração didática de como fazer um biofertilizante dentro de uma propriedade junto com o agricultor, como eu já fiz, né? Antigamente, eu tinha um senhor, ele já faleceu, chamava-se Eustáquio, ele amava fazer calda sulfocáustica, então sempre me chamava, e eu fazia demonstrações didáticas com passo a passo como fazer essa calda, né? Dinâmicas de animação motivacional, quebra-gelo, também são ferramentas, né, de coparticipação. Eu posso levar fotografia, eu posso levar material audiovisual, rádio. Eu tenho até que atualizar esse slide. A gente tem hoje o WhatsApp, a gente tem vídeos no YouTube, hoje as coisas estão bem mais avançadas, né? A gente já percebeu aí que tem uma digitalização, inclusive, né? O mundo digital já ficou inserido dentro do universo extensionista. Outras ferramentas, mapas, né? Mapas falantes, né? Esses mapas falantes eu gosto muito, são desenhos, são croquis, né? Que permite a gente representar a unidade produtiva, com área de cultivo, localização da casa, instalação, estrada, desenhos bem simplórios, né? Onde eles consigam expressar numa folha de papel A4 ou numa cartolina, né? O seu sítio, se ele é quadrado, se ele é retangular, onde passa o rio, as divisões de pasto, né? Onde fica localizada a casa, o que tem, se quintal, se é pomar, se tem horta, né? Onde passa a estrada, esse tipo de coisa. Quadros, né, de comparação, é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, né? Fazer um quadro e comparar, né, situações diversas de um grupo, registrar as memórias desse intercâmbio, dessas trocas de experiência, nessas oficinas, desses encontros, são tudo documentos, né? Pode registrar em vídeo, podemos registrar em fotografia, podemos criar um folhetim, né, uma reportagem de um jornal, ou também, né, fazer exibição de semente, exibição de produtos, né, exibição de materiais, né, de folders explicativos, exibição de produtos mesmo, de adubo, de agrotóxico, né, de insumos, exibição de sementes, né, também é uma ferramenta nessa metodologia de troca de conhecimento. E quais são esses métodos, né? Quando a gente fala aí em extensão rural, né, existem vários métodos. Nessa aula de hoje eu vou apenas citar os métodos. Nas próximas aulas eu vou especificar cada um deles. Então a gente tem vários métodos, né? Tem ferramentas e tem métodos, né? Então eu posso usar todas essas ferramentas que eu falei anteriormente dentro desses métodos, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um método individual. Posso fazer um contato individual com o agricultor e pedir para ele fazer um mapa falante, por exemplo. Posso fazer uma visita individual para esse agricultor, né? Posso fazer uma entrevista individual com esse agricultor, né? E esse contato, propriamente dito, né? Eu sempre entro em muito conflito quando eu presto serviço de extensão rural, porque às vezes a pessoa pensa que precisa ser sempre em loco, né? Tem que ser sempre lá no campo, não necessariamente. Esse contato, ele pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser um vídeo. Hoje está muito avançado, então o agricultor ele faz um vídeo de um ataque de praga, de uma deficiência nutricional numa planta e manda para você. Isso é um contato individual, método individual, né? E a ferramenta que ele utilizou, né, é a exibição de um material ou o registro de algum documento, né, só para a gente poder entender, né?
Existem métodos que são grupais, né? Então, eu vou falar um pouco sobre eles. Nos métodos grupais, acontecem algumas técnicas bem interessantes, que eu chamo de dinamização de grupo. Quando a gente deixa dentro de uma reunião, dentro de uma assembleia de liderança ou de uma associação, uma tempestade de ideias, né? Então o pessoal começa todo mundo falar, e o papel do técnico é organizar, pode organizar em quadro comparativo, por exemplo, que é uma ferramenta, né? Dentro de metodologias participativas. Então a metodologia em extensão rural, essa metodologia coparticipativa, né? Metodologia, ela é o estudo, ela é a sistematização de vários métodos, né, que podem ser adaptados aí ao trabalho de extensão rural. Tá? Então, a metodologia praticamente é isso, né? Adaptar métodos no trabalho na extensão rural, sistematizar informações, que pode vir através também de tempestade de ideias ou de grupos de trabalho, dividir, né, as pessoas em grupos. Isso acontece muito em métodos grupais. E quais são os métodos grupais? Métodos grupais são reuniões, dias de campo, demonstração técnica, viagem de estudo, excursão. Eu particularmente acho maravilhosa. Eu participei de vários do Sebrae, muito bom. O Sebrae ama fazer esse método grupal em extensão rural, bacaníssimo. Unidades ou redes de referência, ou unidade de observação, unidade demonstrativa, unidade de resultado, propriedade inteira demonstrativa, exposição educativa, demonstração técnica. Então, cada uma tem as suas especificidades que nós vamos ver mais para frente. E o outro método, o terceiro método, são os métodos massais, né? São aquele método de alcance em massa das pessoas. Então, a gente pode fazer publicação educativa, como folheto, folders, informes técnicos, né? Ou agora, acho que eu tenho que atualizar mesmo meus slides. Linhas de transmissão no WhatsApp, né? Isso tudo é educativo. Eu posso colocar lá um informe técnico e fazer uma linha de transmissão pelo aplicativo do WhatsApp, por exemplo, né? Ou via e-mail, né? Muita gente hoje está bem informatizada. Eu posso fazer carta circular, né? Eu posso fazer uma semana especial, eu vou alcançar um grande público, né? Via YouTube, via webinar, esse tipo de coisa. Fazer um curso, né? Para um público maior, uma palestra, né? Encontro, congresso, programas de rádio, né? Então, são todos métodos muito abrangentes que pegam um público maior, né, do que apenas um grupo isolado, né? Então tem métodos massais. O que eu tinha para a aula hoje era isso, né? Na próxima aula eu vou me aprofundar um pouco mais em cada um desses métodos. Espero que tenha gostado.